igreja entra em oração e há um limite da operação Satanás. Só que imagine essa besta sem os limites impostos pela igreja. Aí a coisa fica séria, ela vai poder ter liberdade total. Então, se hoje alguns países se juntam para frear alguma situação, imagina depois que esse grupo vai ser o único governo. Quem que vai segurar essas ações desse governo? Ninguém. Vai poder fazer o que quiser fazer. E apesar de ter aqui 7 cabeças e 10 chifres, nós podemos entender que tem governos que representam mais de um país. São quantos chifres? 10 chifres. Quantas cabeças? 7. Então quer dizer que tem uma cabeça que tem mais chifres do que o outro. Então, por exemplo, Grã-Bretanha, Inglaterra, tem alguns países que ela representa. Não é isso? Ela tem domínio. Então, ela representa, a Grã-Bretanha representa a Inglaterra e mais alguns países que são governados por eles. Então, por isso que tem mais chifres do que cabeças. Então, um país ou um presidente representa mais de um. Então, ele se torna mais forte ainda. Então, é com isso que a humanidade vai se enfrentar daqui pela frente. O verso 2 diz que a besta era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, é um animal só, Várias cabeças, várias pessoas governando. Cada um com a sua característica, cada um com a sua identidade, cada um do seu jeito. Só que eles estarão se unindo para ter o poderio sobre a terra. Então vocês já sabem do velho ditado que 2 cabeças pensam melhor que uma. Imagina 10 cabeças. Quem segura este ser? Só a igreja. Mas será que a igreja vai estar nesse período? Não. Queira Deus que não. Mas por quê? Porque antes disso vai haver uma coisa chamada arrebatamento da igreja. Pela igreja ser arrebatada, não terá ninguém que vá confrontar e limitar. Por isso que eles vão se manifestar de uma forma tão poderosa, porque não vai ter ninguém para combater. E quem combater, morre. Você pode abrir aí Daniel, por favor. 7. Você veja como que não foi só João que teve uma revelação sobre o futuro. Os profetas no Antigo Testamento também falavam sobre isso. Eu vou ler porque está sendo gravado. De 2 a 8. Daniel 7, de 2 a 8. Achou? Daniel 7, de 2 a 8. Isso, vamos lá. Falou Daniel e disse: eu estava vendo na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes subiam do mar, diferentes um do outro. É o que nós vemos hoje nessa guerra aí. França, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, são poderes e cada um com uma ideia, cada um de um jeito, né? E outras nações também fortes que estão se envolvendo aí nessa batalha. O Egito está nesse meio também, né? 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu estava olhando até que lhe foram arrancadas as asas
E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Pedi que o diácono Lucas coloque ali aquela exibição da imagem. 5. E eis aqui outro segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, e tinha na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu estava olhando, e eis aqui outro, que era como um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu estava olhando nas visões da noite, e vi, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava os seus pés o que sobejava. E era diferente de todos os animais que foram antes dele, e tinha 10 pontas. Então você imagina um homem de noite. Isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Acorda aturdido, né? Mas era mais ou menos isso aqui que ele estava tendo nas suas visões da noite. Isto é, sonhos, né? O leão com asas, várias cabeças, aquele lá atrás, um monstro terrível, o urso que tinha costelas na boca, devorava tudo que passava pela frente, que é parecido com esse animal de Apocalipse. Só que em Apocalipse ele fala de um animal com essas 4 características. E aqui em Daniel ele já fala um por um. De qualquer forma, são governos que se juntam num determinado momento. Aqui em Daniel eles estão em separados. Tem o seu governo, o seu império, suas ações, suas formas de agir durante a história da humanidade. Mas lá na frente, todas as culturas, inteligências, tecnologias, conhecimentos vão se juntar para ser uma personalidade só. Vamos para o próximo slide. Isso. Em Daniel fala de uma estátua que Nabucodonosor vê. Então essa estátua ela dá um resumo de como seria a história da humanidade. Então essa estátua, essa visão aconteceu 4.000 anos atrás. Muito tempo já estava sendo revelado. Então diz que Nabucodonosor ele viu uma estátua muito grande e ele ficou sem entender. Daniel então orou a Deus e Deus mostrou para ele o que significava. Então nessa estátua a cabeça era de ouro, ele ganhou ouro, e ela, no sonho de Daniel, ou melhor, na interpretação de Daniel, que quem sou eu, foi Nabucodonosor, ele representava a Babilônia, que é até hoje considerado o império mais poderoso que já existiu, poderoso em ciência, em dinheiro, em poderio militar, em amplitude de inteligência forte. Então Nabucodonosor e o seu império da Babilônia foi o mais forte. O povo de Israel ficou escravizado na Babilônia por muitos anos. Quase que foi dizimada a palavra de Deus, as Escrituras, quase que deixou-se de adorar a Deus, mas aí alguns oraram, alguns intercederam, né, a Deus, alguns intercederam, clamaram ao Senhor, e Deus então restaurou, conforme havia profecias anteriores em Isaías, em Ezequiel. Então foi restaurado. E quem promoveu essa restauração, vocês sabem, foi Neemias e Esdras. Apesar de Neemias e Esdras estar no início da Bíblia, no início do Antigo Testamento, cronologicamente aconteceu no final do Antigo Testamento, no final já da história.
E foi ali na época de Neemias e de Esdras que foi inaugurado ou que foi criado o que hoje se chama sinagoga. Sabiam disso? Uma curiosidade. Porque antes de Babilônia era o templo, o tabernáculo, ou o templo onde se adorava a Deus, o templo de Salomão. Só que foi tudo destruído. Foram para a Babilônia, não tinham como adorar, não tinha como servir, só oravam escondido. Quando eles regressaram, não puderam reconstruir o templo, mas eles então construíram um ambiente que foi considerado as primeiras sinagogas, os primeiros púlpitos tablados para se pregar a palavra de Deus. Então, a Babilônia foi o primeiro governo que tem ali aquele animal como um leão, não é isso? Com asas. O segundo, Medo-Pérsia, foi um grande império que influenciou a Europa, influenciou a África, chegando até ali a Ásia também, muito forte na atuação da nossa história. O terceiro império, a Grécia, também muito que se é feito hoje, ainda tem como resquício a origem da Grécia. Os filósofos, as construções, os grandes templos, muita estudiosos vêm dessa época aí, e é o terceiro grande império, que é como ali os tigres, né? A Medo-Pérsia é o urso. E depois vem o Império Romano. O Império Romano, que são essas pernas, que é aí esse bicho aí. Que bicho é esse, gente? Mas ele é aquele bicho que tem as 7 chifres. Leopardo, 7 chifres. E foi um império longo, comprido, não é? Que vocês sabem muito bem, as cruzadas, os papas que dominaram, né? As colonizações portuguesas, colonizações espanholas, para a África, para a América do Sul, nessa época que se descobriu a América do Sul, América do Norte. Então toda essa história aí aconteceu no Império Romano, que foi ali já pegando Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, o Império Romano é que dominava. Aí já está mais próximo de nós. E o grande império que está surgindo agora é a Europa. Sim ou não? Vocês concordam com isso? Tudo que se você vê nos noticiários é Europa. Já observaram isso? Os Estados Unidos está mentindo lá. Ele está aqui na América. Mas tudo que ele faz é na Europa. Ou no Oriente Médio, ou no Japão, ou na China, ou na Rússia. Então, tudo que está acontecendo no Império da Europa. E é dali que vai sair essa grande personalidade que tem o domínio, essa besta que vai estar infligindo aí os comandos. A ONU fica, eu acho que nos Estados Unidos, né? Mas toda a ação é lá. O presidente da ONU hoje é da onde? Da Europa, da Ásia, né? Da Ásia. Entendeu? Mas tudo vem de lá. Então está cada vez mais se fortificando os governos e os impérios da Europa. Inclusive, recentemente colocaram uma única moeda para aquela região. E cada vez mais países estão aderindo a essa nova moeda. Eles ficam de altos e baixos. Não é isso? Num período, um país está no alto, no outro período ele cai. Daqui a pouco ele se levanta. É como aqui nós lemos que aquele animal que tinha cabeça de leopardo, uma cabeça cai, mas que milagrosamente ela volta a nascer. São essas potências que
cai na bolsa de valores, cai na economia, mas que depois se recupera, ou porque houve uma peste, ou porque houve uma guerra, ou porque houve um acidente, como recentemente no Japão ali, aquela usina nuclear que milhares morreram, abala o país, abala a confiança mundial que aquele país tem, aí ele cai. Só que daqui a pouco ele já se recupera e volta à sua posição inicial de comando, né? O 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Isso nós temos presenciado aí, que se fala que é blasfêmia em relação à Bíblia, em relação à igreja, em relação a Deus, o que se fala de aborto, homossexualismo, o que se fala de acabar com a família tradicional, o que se fala de destruir aqueles que se declaram crentes, ou até cristãos, e dentro dos cristãos estão os católicos também, e os católicos em alguns países eles sofrem também, porque eles não adoram aos deuses daqueles lugares, ou eles não têm liberdade para expressar a sua fé em Cristo, seja ele católico, evangélico, ou protestante, ou histórico, mas não pode falar em Cristo, não é? Tem alguns países que lá não aceita o evangelho, e quando a gente escuta assim, a gente pensa que é só evangelho crente. Não, nem os católicos eles aceitam. Quando aceitam o catolicismo, é um catolicismo envolvido na política, que só faz aquilo que o governo comanda. Então é muito complicado. 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que desde a fundação do mundo foi morto. Então vocês vejam que existem dois tipos de pessoas: os que vão adorar a besta e os que adoram a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto. Então tem algumas pessoas que se enganam achando que pode ficar neutro na história. Eu não sou nem de um nem de outro, eu estou aqui no meio. Não existe isso no reino de Deus ou no reino das trevas. Não existe isso no mundo espiritual. Ou você é adorador da besta, de Satanás, de Lúcifer, ou você é adorador de Jesus. A Bíblia diz que nós não temos como adorar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você vai adorar um e entristecer a outro. Não tem meio termo. Então esse negócio de ser meio crente, de ler meia Bíblia, eu só leio na Bíblia aquilo que me interessa, isso aqui eu não concordo, então eu deixo de lado. Isso aqui eu ponho tudo possível, isso aqui eu não acredito. Não tem como você não acreditar na Bíblia toda. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. É claro que é uma decisão difícil. Porque se você não adorar a besta, tu sofre perseguição. Lembra que nós estudamos já nas semanas passadas? Se você escolher adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, se você quiser adorar a Jesus Cristo, você também vai ter um combate. Não é só a igreja que confronta o diabo. O diabo confronta os santos do Senhor, né? 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Simples, é simples. Se você está entendendo, ouça. Esse ouça quer dizer, coloque em prática. Menino, você não está ouvindo o que eu estou te dizendo? Não é isso que os pais, né,
que dizendo? Ele ouviu, mas se ele não fez, aí você vai e briga. Então esse ouvir aqui é você fazer aquilo que Jesus disse para você fazer. É você colocar em prática aquilo que você já leu na Bíblia. E isso é muito sério. Porque ou você está adorando Deus, ou você está adorando o diabo. Deus é um. Só tem uma palavra, só tem uma definição. O outro lado não. O outro lado é uma personalidade com 7 cabeças, 10 chifres. É um urso, é um leão, é um leopardo, é não sei o quê. O diabo, ele se apresenta com várias formas. Mas no fundo você vai estar adorando o mesmo diabo. A Jesus não tem meio termo. Você sabe quando é de Deus, porque você tem a Bíblia para comparar. Você tem ali uma definição de quem é Jesus, o que Jesus veio fazer na terra e para que ele fez o que fez, implantando a igreja na terra. Agora o diabo não, o diabo ele se aparece lá de vários jeitos. Ah não, eu não estou bebendo, mas está mentindo. Ah, eu não estou matando, tá, mas está enganando as pessoas. Ah, eu não estou batendo na minha mulher, mas tem 3 na rua. Entendeu? Quer dizer, você pode não cometer um pecado, que acha que aquilo ali não é pecado, mas o outro você já comete. Então está adorando ao diabo do mesmo jeito. E o maior problema de Jesus, o maior problema dos cristãos na época de Jesus foi justamente este: adorar a um único Deus. Porque Roma permitia que se adorassem deuses. Quando Roma chegou ali a dominar, existia a cultura babilônica, alguns deuses. Existia a cultura medo-persa, alguns deuses. Existiam alguns deuses gregos, que hoje nós chamamos de mitologia. Então, quando o Império Romano chegou, aceitou tudo. É por isso que nós vemos aí, nas igrejas romanas, várias estátuas com nomes diferentes, em lugares diferentes. No Brasil é Papai Noel. Nos Estados Unidos é o quê? Santa Claus. Muito nome, Santa Claus. Saint Claus. Lá eles dão o nome de santo mesmo. Aqui é o Dia dos Namorados. Lá fora é o quê? Deve vocês pesquisam. O nome de um santo também. Dia dos Amores? Não, é o nome de um santo. Mas, por exemplo, a Virgem Maria aqui, lá na África, tem outro nome. Lá em Portugal, o namorado é Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio. Por isso que tem a quadrilha e o casamento. E na Europa também, se Portugal comemora isso como dia. Entendeu? Mas então o Império Romano aceita essas coisas. O que nós chamamos de sincretismo. Juntar tudo numa coisa só. E no final é para enganar o povo. Mas quem tem ouvidos e ouve a palavra de Deus, entende, tem discernimento do que está por trás. É por isso que nós falamos que o povo crente, o povo que adora o Senhor Jesus Cristo, é o povo mais feliz da terra. Porque tem um dono, tem quem cuide. É um povo que vê mais à frente. Não é enganado facilmente. Pode até ser enganado por um tempo, mas depois Jesus vem e nos mostra a verdade. E a verdade nos liberta. 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e falava como o dragão. Aí já é uma segunda personalidade, que veio aí para juntar esse poder.
e exercita todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, chega um outro ser que vai respaldar, que vai fazer coisas para que você veja que aquilo que o primeiro falou estava certo. Ele tinha razão, é isso mesmo. Então, eles vão se juntar para fortalecer esse governo, esse império que já é forte. 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens, coisas sobrenaturais. E engana os que habitam na terra com sinais que se lhe permitiram que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. Então, um vai ficar respaldando o outro, por isso que são três. A besta, o anticristo, a besta e o falso profeta. Esse falso profeta é que vai fazer esses sinais espirituais apontando para o primeiro, para confirmar tudo aquilo que o primeiro fez. E vocês sabem que os humanos, nós, pessoas, temos uma necessidade do espiritual. Por mais que a pessoa se diga ateu, ela diz assim, eu sou ateu graças a Deus, né? Normalmente ela fala assim, né? Por mais que a pessoa seja intelectual, que ela tenha independência, seja autônoma, que ela não creia nessas coisas de oração, de fé e tal, ela tem uma necessidade do espiritual. Por isso que vai para o spa, para meditar, por isso que vai lá para Goiânia, lá que tem aqueles vales da fé, do poder, bota um cristal dentro de casa, bota um Buda, bota não sei o quê, porque todos nós temos uma necessidade de adorar a Deus. O problema é que o diabo vem e coloca uma imagem antes de chegar a Deus, que é o que eles fazem aqui. Eles criaram uma imagem, lembra aquela figura toda de ouro ali? Foi uma imagem. Deus eu não estou vendo, mas a imagem eu estou vendo, que passa a ser adorado. Essas imagens hoje pode ser a moda, o dinheiro, pode ser uma posição, um cargo, um status, pode ser o que for, que as pessoas colocam para entronizar, para adorar. E as pessoas vão nesses lugares para meditar, para buscar uma comunicação com o cosmos, e elas veem, elas recebem aquilo que vão buscar. Vão para lá toda perturbada e voltam em paz. Vão fazer aquelas cirurgias espirituais, estava doente e sai curado. São esses enganos, esses sinais que são feitos aqui. Hoje nós oramos, hoje a igreja impede a operação total dessas entidades. Quando a igreja não estiver mais aqui? Hein? Aí mesmo que vai acontecer, né? Mas isso acha que vai acontecer? Vai. Nós estaremos vivos para ver? Aí só Deus sabe. 17. No 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Vocês vejam que é sempre com simbologia. Sempre existe alguma coisa para registrar e para dizer a quem você está seguindo. Você vê pessoas hoje na rua, você consegue de alguma forma distinguir de onde ela é. Do Nordeste, de Minas, do Sul. Você vê um africano, então, a vestimenta, você vê um alemão, você sabe que é alemão. E o sergipano? Hã? E o sergipano? O sergipano é tudo Paraíba. Paraíba, vem tudo lá da Paraíba. Então, isso é
Deus foi o primeiro a usar. Marcou quem? Caim. Todo mundo que olhar sabia, Caim não bota a mão porque Deus marcou. Os escravos depois, eles eram marcados. Ou com um brinco, ou com um colar, ou com uma roupa, uma tatuagem. Tudo era marcas para dizer de onde que é e do que faz. Alguns faziam tatuagens para demonstrar quem que adoravam. Hoje ainda é feito isso. Tem uns que usam guias. Olha, você já sabe a que entidade que está adorando. Não precisa nem dizer. Outros botam na camisa, né? E aí eu fico vendo, pô, os crentes não gostam de botar camiseta de crente. Não entendo, né? Ah, vou botar a camiseta da igreja. Ah, não, que coisa feia. Mas lá do outro lado, bota tudo quanto é tipo de camisa para demonstrar a quem serve e a quem adora. Nos carros, bota tudo quanto é emblema, tudo quanto é adesivo, bota grande, bota pequeno e tal. E os crentes não, tem que ser simples. Não, mas você tem que dizer da onde você é, quem você é e quem está contigo. Aleluia. Precisa ser visível. Porque, já vou repetir, não tem meio termo. Ou você é de um, ou você é de outro. Não tem meio termo. Existe até aquela brincadeira, né? Aquela historinha que se conta que tinha um cara em cima do muro. É 10? Em cima do muro. De um lado tinha um grupo de Jesus. Vem pra cá, fica aqui, pô, vem pra esse lado. Do outro lado tinha um grupo do diabo. Estava em silêncio. O grupo de Jesus, vem, pra cá. Aí alguém perguntou, diabo, por que você não está fazendo torcida? Não, não preocupe não. O muro já é meu. Ficar no muro já quer dizer que é do diabo. Porque para dizer que é de Jesus, você precisa confessar com a tua boca que só Jesus Aleluia. é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Você é de quem? Jesus. Glória a Deus. Uma marca, um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Que marca será essa? Amém. Não se sabe. Ou se é o chip, então nosso chip também. Não se sabe que marca será essa. Uma questão é, será visível? Então, o diácono Lucas vai colocar aí para você algumas marcas, né? Que é o que o chamado código de barra, né? Que tem um número, ali no caso está mostrando na testa das pessoas. Aquela outra lá já é uma exemplificação que está nas costas. Aqui está um número maior. Fala-se que as das pontas e do meio representam o número 6, nesse gráfico de barras, né? Que hoje são já até muito comuns. Todos os produtos que se compram com código de barra. Tudo se usa para facilitar o comércio. Agora, se ele vai ser usado neste momento para identificar de quem você é, isso não temos como saber. A Bíblia diz que é um sinal, ou na mão ou na testa. São ainda suposições. Aqui tem um chipzinho que ele será colocado debaixo da pele. E já estudaram isso de colocar realmente na mão. Parece que é o lugar mais propício, né, de se colocar. Só que, ao meu ver, não é visível. Então, nem acredito que será um chip. Mas esses chips já existem, principalmente, né, em animais, em cachorros, gatos, os animais que são estudados na floresta, no mar. Eles colocam esses chips para acompanhar, saber a idade, tem as coisas todas. E em pessoas, me parece que também já é usado em personalidades para sequestro, saber onde é que está, esse tipo de coisa assim, né? Não é muito usado ainda em pessoas, mas já existe. No banco, nós já temos aqui a leitura do digital, ou do polegar, ou da mão toda. Então são já tecnologias que já estão sendo usadas, né? E tem também os cartões, fala-se que Visa é o 66, fala-se que, né, um monte de coisa é falado.
grande questão é, quem não tiver esta marca não vai poder comprar ou vender. Então, nós já estamos sendo preparados, a humanidade já está sendo preparada para este momento. Hoje, você tem que ganha muito, você é muito abençoado e próspero. Você não vai ficar andando com seu dinheiro assim na mão. Você bota no banco ou usar com cartão. Daqui a pouco não vai se usar mais cartão, como se vê ali, é na mão para você poder sacar. Eles estudam isso para que você coloque alguma coisa na mão e aí não precise nem... Ali você fica registrado, o crédito, o débito, já fica tudo ali pronto. Então, isso aí é uma coisa que está sendo preparado por um movimento chamado Nova Era, que é a Era de Aquário. Isso aí é estudo para outros grandes dias, né? Mas eu estou fazendo assim no pente fino, só para você entender que já está tudo preparado para essas três personalidades agirem e atuarem. Entendeu aí? Tem alguma dúvida? Então, hoje que você tem condições, ore a Deus para você buscar da palavra e entender a palavra. Hoje que você tem tempo e condições, você ore a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para você ter muita experiência com Jesus, para você ter muita experiência com Deus, para você ter intimidade com o Senhor. Porque nós vamos enfrentar momentos de ter que decidir. Ou eu fico com Jesus ou eu morro. Ou eu fico com Jesus ou eu compro. Ou eu não compro. Ou eu fico com Jesus. Então, para tomar essa decisão, você tem que estar muito convicto de quem você é e de quem é o seu Deus. Você precisa saber. Você sabe que lá na Segunda Guerra, se você não fizesse lá a referência a Hitler, já era. Tinha que fazer a reverência a ele. O judeu, ele logo era escancarado, sabia, e mesmo não sabendo que era judeu, era só ver a postura dele. Se ele não se dobrasse perante as tropas, perante os soldados, perante os oficiais, já sabia, esse cara só pode ser judeu. Era uma das características de você saber quem era. Botar aquele emblema que significava adorar a Hitler. Então eles não aceitavam, já era um problema muito grande. Seria o nazismo? Nazismo, isso. Agora, no 18 diz que esse número é o número de homem. E seu número é 666. Isto quer dizer que quem vai operar essas coisas todas não vai ser um ser espiritual. Uma pessoa. É um indivíduo que vai ter um domínio sobre as nações. É uma pessoa que vai estar dentro dessa besta, que é esse animal com 10 cabeças, né? 7 cabeças e 10 chifres, vai estar ali e ele, como pessoa, é que vai comandar toda a terra. E dá-se o nome dessa pessoa de Anticristo. E se ele não for? Se ele não for, vai ter um Anticristo. Se a Bíblia diz, é porque vai ter. Eu é que não quero estar aqui para comprovar se é ou se não é. Eu não quero estar, nem os meus filhos vão estar, nem os meus netos vão estar. É melhor não estar. Disse, eu não sei, nunca comprovei, que essa besta já existe, que é um supercomputador que está lá já na Europa, né? E que dali vai centralizar todas as operações financeiras.
Então, por exemplo, hoje você vai fazer um crediário, aí blim, acende a luzinha vermelha lá, você não pode comprar. Por quê? Porque o teu nome está sujo. Então já existe essa preparação de saber como é que está a sua vida. Pelo CPF, pela identidade, pelo carteira de motorista, se tem multa, se não tem. Daqui a um tempo, esses bancos de dados vão se juntar num só. Então dizem que isso vai ser dado o nome de a besta. Se não tiver ali inserido, você não vai poder fazer nada, porque você não vai existir. Se você não existe, não pode comprar, não pode vender, não pode arrumar um trabalho, não pode fazer nada. Isto é, morre. Então, são coisas que vão acontecer, mas que o Senhor quer que você não passe. Aleluia. Então tome uma decisão hoje de ser um crente autêntico no Senhor Jesus Cristo, mesmo que para isso tenha que morrer. Porque Paulo falou assim: morrer para mim é lucro. Porque lembra que nas outras aulas nós estudamos que vai haver pragas, que as pessoas vão sofrer, agonizar e não vão conseguir dormir, morrer? O sofrimento depois dessa história vai ser horrendo. No momento que essa personalidade começar a agir, vai ser encarado como a solução para a humanidade. As guerras vão acabar, as brigas vão acabar, vão se descobrir as curas dessas doenças brabas todas que são chamadas incuráveis. Então ele vai dar a solução, vai ser festa. Mas também vai ser nesse período que os grandes bestas, os grandes animais ferozes, os grandes demônios vão ser soltos, e aí que o povo vai descobrir que entraram numa furada. E eu, como pastor, não quero que vocês entrem em furada. Quero que vocês entrem na terra prometida que o Pai separou para você. Então feche seus olhos. Nós vamos orar agora, porque nós precisamos de convicção. Meu Deus. E você vai pedir a Deus hoje uma experiência com Ele, para que você não fique na teoria do que está escrito, para que você creia nesse Cordeiro, esse Cordeiro que morreu no seu lugar e ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Mas você não pode crer nele só porque os outros falam. Você tem que crer nele pelo que você já viveu com ele, pelo que tu anda com ele, porque você tem a marca de Cristo na sua vida. Aleluia. Isto é que vai lhe proteger das ações demoníacas desses dragões, dessas feras, dessas entidades. É o sangue de Jesus sobre a sua vida que vai te garantir uma vida eterna lá no trono que nós temos visto nesse estudo. Oh Deus, me arrependo sim, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque nessa noite o Senhor falou. Assim como foi revelado, falar a questão do muro, que o Senhor está insistindo conosco. Pai, se neste momento algum ou alguém ainda está indeciso, alguém ainda está confuso, nós queremos, Senhor, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, declarar dissipado, Senhor, toda essa confusão, declarar, Senhor, dissipado tudo aquilo que está como indecisão. Tudo que nos impede, Senhor, de caminharmos, de tomarmos atitude e de confessar. E é isso que nós queremos fazer nessa noite, Pai. Nós queremos declarar, porque nós tomamos a decisão de vir a este lugar onde está o Teu nome, aonde o Senhor está presente, aonde o Senhor falou conosco, aonde o Senhor se revelou a nós. Nós queremos tomar essa decisão e declarar que somente o Senhor Jesus é o nosso Senhor, que nós temos a marca e aceitamos a marca sim, a marca de Cristo, a marca da cruz, a marca do sangue de Jesus sobre nós. E por isso, Pai, nós rejeitamos toda a marca da besta, nós rejeitamos
rejeitamos, Senhor, todo o vínculo, toda aliança, toda a confusão, todo o artifício, toda a mentira, toda a artimanha das trevas, tudo isso que está sendo tramado, como foi nos revelado, como o Senhor, por amor e misericórdia, falou conosco essa noite. Nós queremos agora, Senhor, romper esses vínculos. Se fizemos enganado, se fizemos, Senhor, inconsciente, se fizemos inocentes, se fizemos até consciente, Senhor, nós queremos agora, pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos pedir perdão, nos purificar e pedir que o Senhor apaga isso agora em nossas vidas e renova, Senhor, a cada um. Renova agora, Senhor, diante do Senhor, diante do Cristo, do Cordeiro do Deus vivo, do Cordeiro que ressuscitou dentre os mortos. Renova agora, Senhor, a nossa aliança com cada um. E nós rompemos, Senhor, a aliança, o vínculo, o pacto, Senhor, com a nova era, com os símbolos, com o misticismo, Senhor, com os deuses desse tempo, com os deuses deste mundo. Nós rompemos agora, Senhor, e declaramos que não temos vínculo nenhum, Senhor. E não aceitamos, Senhor, a influência, o domínio, o controle desses deuses, Senhor, desses espíritos, do misticismo, Senhor, e de todos esses impérios sobre as nossas vidas. Porque nós colocamos e declaramos nessa noite que nós somos a tua igreja. E nós nos opomos, Senhor, a essas forças. Com isso, Pai, agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Assim como nós declaramos ao nosso favor nessa noite, nós declaramos contra esses poderes, contra nossos familiares, os nossos parentes, os nossos entes queridos, a essa terra que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu por herança, a este povo, a essas comunidades, essas famílias, Senhor, aonde trabalhamos nessa noite, Pai, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos quebrado, dissipado, e como luz nós levamos a luz, nós levamos o entendimento, como o Senhor revelou e trouxe ao nosso entendimento nessa noite. Que o Senhor nos usa pelo Espírito Santo a levar o entendimento a todos aqueles que estão confusos, a todos aqueles que estão perdidos, a todos aqueles que estão servindo a outros deuses. Pai, nessa noite nós te louvamos porque é uma noite de cura, Senhor. Aleluia. É uma noite de libertação, é uma noite de transformação, e nós temos a certeza que nós não sairemos daqui mesmo. Nós temos a certeza que nós sairemos daqui com uma nova vida, uma nova convicção, consciente de quem nós servimos, quem é o nosso Deus e quem nós somos em Cristo Jesus. Também consciente das artimanhas do nosso adversário. E por isso, Pai, nós declaramos diante do Senhor que nós não estaremos aqui. Como o nosso pastor falou, os nossos filhos, os nossos discípulos, os nossos familiares, os nossos parentes e todos aqueles que o Senhor nos deu, porque já está escrito no livro da vida, também não ficarão. Assim, Senhor, como todos os habitantes dessa terra que o Senhor nos deu por herança. Assim, Pai, nós te damos graças. Assim, Senhor, nós te louvamos. Assim, Senhor, nós te exaltamos. E assim, Senhor, nós te aplaudimos. Em nome de Jesus. Na palma, Senhor. E por isso, como o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos formou, que nos gerou, que nos criou, como foi falado, que ainda antes da fundação do mundo, Ele ofereceu um cordeiro. Ele ofereceu alguém em nosso lugar, para que nós possamos, para que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo o que nós ouvimos, receber o que nós recebemos, aprender o que nós aprendemos, ter o conhecimento que nós tivemos e poder tomar a decisão certa ou errada. Ele ofertou alguém. Ele ofertou algo. Ele ofertou o mais precioso. Ele ofertou algo que tinha lá no seu coração. Algo que ele jamais queria separar dele. Ele decidiu ofertar. Para que nós possamos estar aqui. E como gratidão, como louvor, como adoração, como uma declaração da nossa confissão ao nosso Deus, ao nosso Senhor, somente declarando que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, da nossa alma, do nosso futuro, do nosso destino, mas também das nossas finanças, dos nossos negócios.
da nossa saúde, do nosso trabalho, Ele que nos provê, Ele que nos sustenta, nós vamos ofertar Ele neste momento. Nós vamos apresentar Ele uma oferta. E que você também oferte o melhor. Diante de tudo que ensinou, você pegue algo e coloque junto com o teu coração e fala: Senhor, assim como o Senhor ofertou a Jesus Cristo, e assim como Jesus também nos deu o Espírito Santo, nós vamos fazer uma oferta perante o Senhor como gratidão, como louvor, como adoração, como obediência à palavra, como prática dos princípios do dízimo, das ofertas, das primícias. Nós vamos apresentar a Ele. Então que você pegue sua oferta, coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Se você não tem, que você pegue o seu coração, coloque assim a sua mão no seu coração, e depois você vem ao altar e apresente ao Senhor: estou colocando o meu coração. Com isso você está declarando que somente Jesus Cristo é o teu Deus, somente Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu libertador, o teu Salvador. Pai, nós queremos te louvar e apresentamos a ti, Senhor, essas ofertas. Apresentamos a ti, Senhor, os dízimos. Apresentamos a ti, Senhor, a primícia. Apresentamos também esses corações, Senhor, se porventura alguém não tem o que ofertar. Pai, nós colocamos agora no teu altar e te pedimos que o Senhor receba. E com isso nós estamos declarando que o Senhor és o Deus das nossas famílias, das nossas finanças, do nosso trabalho e da nossa saúde, da nossa provisão e do nosso sustento. Então, se há alguém aqui, Senhor, com falta de alguma coisa ou alguma enfermidade, assim como os propósitos que estão sendo colocados, que for anotado, que o Senhor responda, Pai. Que o Senhor responda a favor de cada um. Que o Senhor, como diz a tua palavra, que o Senhor faz infinitamente mais, além do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. Então é isso, Pai, que nós estamos diante do Senhor. Não pelo que o Senhor faz por nós, mas pelo que o Senhor é. Mas também a tua graça e o teu favor, e como nós temos aprendido pela tua palavra, nós estamos apresentando diante de ti. Então receba no teu trono e responda sobre a vida de cada um nessa noite, cada família aqui representada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia com alegria, saia com louvor. Se você não tem, Senhor, mostre no seu coração: eu não tenho, mas eu não posso aceitar e vir na casa do Senhor e não ofertar. Aleluia! Mas eu não quero o que vem de lá, quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. O Senhor é bom, né? Olha, dura para sempre. Com certeza, é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós não somos consumidos. E depois de um dia, de uma semana de trabalho, quem trabalhou ou quem não trabalhou, nós devemos louvar e agradecer ao Senhor. E neste momento, que cada um possamos falar: ainda que a figueira não floresça, ainda que, como foi falado, José no deserto não tem nada, você olha, não tem nada, mas nós temos um Deus, nós temos um sonho, nós temos um projeto, nós temos um propósito, nós temos um alvo, nós temos um Deus que zela e cuida de cada um de nós. Está ruim? Aparentemente está, mas está pior para quem não tem essa esperança, está pior para quem não tem essa verdade. Infelizmente, muitos parentes nossos aqui ainda não têm. Mas nessa noite o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu, nos ajudou para que possamos levar essa verdade a todos aqueles que não têm. Amém? Nós queremos louvar e agradecer a Deus pela a volta da Cristiane. Passeou, viajou. Diz ela que não sentiu saudade, né? Não queria voltar, mas como nós falamos que Deus é bom, trouxe ela de volta para nós, né? Ela não vai, né? Com certeza, muitas pessoas que conheciam ela de um jeito pôde ver a transformação, né? O que Deus fez na vida dela, né? Nós queremos também agradecer ao Sr. Francisco que nos visita hoje, está nos devendo, né? Pelo menos a minha tem prometido já desde o dia 1º de janeiro que ele viria aqui
Hoje, graças a Deus, ele veio, ouviu a palavra do Senhor. Aleluia. Fiquei sabendo que ele fez aniversário essa semana, não foi? O senhor quer que nós oramos pelo Senhor? O senhor pode vir aqui ou o senhor quer ficar aí mesmo? Se não, fica aí mesmo. Fica aí mesmo. O senhor tem um pedido, o senhor tem um propósito? Um sonho, um presente, o senhor quer? Não? Então tá. Mas Deus vai te dar um presente. Oh, aleluia! Vai te dar a salvação e a libertação. E a cura do Senhor. Aleluia. Entendeu? Fique tranquilo. Logo, em breve, o senhor vai estar falando do que Deus tem feito na sua vida. Aleluia! Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essas vidas, por todas as vidas aqui presentes, por tudo aquilo que o Senhor fez, mas o Deus maravilhoso que o Senhor é, a cada um que está aqui, essa viagem da crise, o testemunho, a manifestação do teu poder, do teu amor através da vida dela, tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Pai. Nós queremos agora te louvar e te agradecer também pela a vida do Senhor Francisco, Senhor, que por motivo, Deus, encontra nessa situação, mas Tu és Deus e conhece Ele, sabe de onde Ele veio, e também o Senhor sabe o seu propósito, e a Tua palavra na vida dele vai cumprir, e nada vai se perder. Pai, nós declaramos pelo poder que há no nome de Jesus, que a vida dele não será ceifada, enquanto os Teus propósitos não cumprirem a vida dele. Assim como Tu, Senhor, tem declarado sobre este lugar, as Tuas promessas estão se cumprindo, assim vai se cumprir. Ele fez aniversário, cumpriu mais um ano de vida, Senhor. Nós queremos nessa noite, Pai, um presente especial do Teu coração para a vida dele. E nós declaramos que isso vai cumprir nesses dias, Senhor. Talvez ele esteja desejando a cura ou algo diferente, mas nós pedimos ao Senhor, e o principal presente do Senhor é que ele confesse a Ti como o Senhor e Salvador da sua vida. E isso nós decretamos, Pai, que